Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é como melhorar a sua nota na competência 2, evitando a fuga ao tema. Vamos comigo? Como todo mundo sabe, na redação do Enem, a competência 2 é a mais importante. Por que ela é a mais importante? Porque ela é a única competência que, se você zerar, você zera a redação inteira, não é? As outras competências, teoricamente, você pode tirar zero na competência 3, tira zero na competência 4 e você ainda tem nota nas outras competências, o que faz com que você tenha uma redação pontuada de alguma maneira, né? Na competência 2 isso não acontece. Se você tirar zero nessa competência, toda a sua redação é zerada. Então, por mais que você escreva um texto muito bom, não é mesmo? Não vai dar certo. A gente tem que cuidar aí, então, de fazer com que a competência 2 seja bem observada, bem atendida. E o que essa competência avalia? Ela avalia duas coisas: a abordagem do tema e a adequação ao tipo dissertativo argumentativo. No vídeo da semana passada, nós já falamos o que é uma dissertação argumentativa e quais as características um texto precisa ter para ser enquadrado nesse tipo textual. Então, se você ainda não viu, corre para dar uma olhadinha no nosso vídeo e entender tudinho, tá? Ele também serve para essa competência 2 aqui. Hoje, especificamente, a gente vai falar da outra parte da competência 2, que é a adequação ao tema. A fuga ao tema é um dos problemas mais comuns na correção, na hora de a gente corrigir a redação do Enem. Normalmente as pessoas não cometem a fuga total, que é aquela que dá a nota zero. Zero na prova. Olha isso, gente. Normalmente as pessoas não cometem a fuga total, que é aquela que dá a nota zero. As pessoas caem mais no erro da fuga parcial. Aquela coisa, você fala do tema, mas fala só um pouquinho, fala mais ou menos. Você erra um pouco ali na abordagem do tema e acaba ficando com uma nota bastante mediana, né? Não existe, assim, uma fórmula para dizer, se você fugir parcialmente, com certeza o teu texto vai valer tanto. Mas a gente percebe que é muito comum os textos que cometem a fuga parcial ficarem ali beirando em torno do 500, 600, mesmo sendo um texto bem escrito, tá? Então, a gente precisa realmente ter bastante cuidado com esse critério para conseguir fazer a nota subir bastante, beleza? E por que acontecem esses problemas de fuga ao tema? Primeiro, a desatenção. É muito comum na hora ali da prova o nervosismo, você ficar desatento, não é? Você prestar atenção em outras coisas e começar a prova, em vez de começar pela redação, começar por outra prova, e aí quando chega na redação já está com o tempo muito apertado, e aí acaba ficando desatento, e aí por isso não fala exatamente sobre o que era para falar, né? Foge um pouco ali a esse tema. Outra causa muito comum para fugar o tema é o desconhecimento de algumas palavras do vocabulário ali daquela frase tema. E aí esse é um problema um pouco maior porque nem sempre a gente consegue resolver na hora da prova, né? Às vezes os textos de apoio podem ajudar, podem colaborar, mas dependendo do conhecimento de mundo do candidato, se ele realmente não sabe tanto sobre aquele assunto, isso pode atrapalhar. Isso tem que ser feito, tem que ser resolvido previamente, né? Por isso que a gente sempre bate muito na tecla de estudar repertório cultural, né, que é importante, é fundamental fazer esse estudo de repertório, de assuntos diferentes, né? Aqui no canal a gente já falou sobre isso, há vários vídeos sobre vários assuntos diferentes, justamente para te ajudar nesse sentido, tá? E uma questão fundamental também pra gente aqui, além desses outros dois fatores, é entender que assunto e tema são coisas diferentes, tá? O assunto é a questão mais geral, mais abrangente. O tema é o recorte específico feito dentro daquele assunto, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma redação inserida no assunto trabalho. E aí eu posso ter recortes diferentes, temas diferentes dentro do assunto trabalho. No Enem, esse assunto trabalho já caiu 2 vezes. Em 2005, há bastante tempo, com trabalho infantil na realidade brasileira. E em 2010, com o trabalho na construção da dignidade humana. Vejam, são 2 temas que envolvem o mesmo assunto, que estão, aliás, envolvidos no mesmo assunto, certo? Agora, falar apenas de trabalho seria uma fuga ao tema,
Porque em 2005 o tema foi trabalho infantil, não era qualquer tipo de trabalho. E em 2010 o tema foi trabalho na construção da dignidade, não é qualquer outra abordagem sobre o trabalho, tá? A primeira questão que a gente precisa ter bastante clara na nossa cabeça é essa: assunto e tema são coisas diferentes, beleza? A gente vai escrever sobre o tema e não sobre o assunto, tá? E como que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa é entender direitinho como funcionam os temas do Enem, como são construídos aí normalmente os temas do Enem, tá? Porque em outros vestibulares os temas já apresentam características diferentes. Hoje a gente está falando especificamente sobre o Enem, então vamos entender como que esse tema costuma ser construído, tá? Primeira informação importante é que os temas do Enem são sempre de característica denotativa, com exceção do primeiro, lá em 1998, não sei nem se você era nascido nessa época, de 99 para cá, todos os temas têm essa mesma característica. O que significa serem temas denotativos? Significa que a gente tem uma frase direta, escrita em linguagem literal, que pode ser numa forma de afirmação ou numa forma de interrogação, certo? Você não precisa fazer ali a desconstrução de um sentido poetizado ou de um sentido figurado, tá? Eles são sempre escritos numa linguagem direta, o que faz com que a interpretação seja mais fácil. Acontece que, se a interpretação é mais fácil, normalmente a correção que vai avaliar a fuga ao tema é mais rígida, tá? Porque se é fácil de interpretar, então eu vou ser mais rígido na hora de corrigir. E aí, sabendo disso, sabendo que o tema do Enem vai ter essa característica, o que a gente precisa fazer? Qual é a primeira atitude que eu vou tomar para evitar fugir do tema? A gente vai fazer a primeira etapa do planejamento textual, que é a interpretação do tema. Sempre, 100% das vezes que você for escrever a redação, comece lendo o tema e interpretando o tema, sem ler mais nada da prova primeiro, tá? Primeiro você faz só essa interpretação do tema. E como que a gente vai fazer a interpretação de um tema com essa característica? Um tema denotativo, em que as frases são ali no seu sentido literal. A gente vai olhar palavra por palavra e pensar em pelo menos um sinônimo para cada palavra, ou uma definição de cada palavra. Se você quiser e conseguir, pode colocar mais sinônimos, ou duas definições, enfim, para cada palavra, tá? Mas pelo menos uma. E aqui peço que você tenha atenção a uma coisa. Não ignore nem as palavras que parecem muito óbvias, tá bem? Atente-se para elas também, escreva alguma coisa ali sobre elas também. O objetivo de fazer essa análise palavra por palavra é identificar direitinho quais são os limites que aquele tema estabelece para você e em que contexto exatamente aquele tema está inserido, tá? Dessa maneira a gente vai entender muito melhor qual é o tema que está sendo trabalhado ali e exigido de nós. Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhadinha em dois exemplos. O primeiro exemplo que eu peguei, a redação do Enem de 2015, 5 anos atrás, tá? Nesse ano, o tema do Enem foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Se você está fazendo uma redação como essa, o que você tem que fazer? Pega esse tema, ou ali na própria folha da redação, ou anota ele em algum outro espaço em branco, que não é o rascunho ainda, porque planejamento e rascunho não são a mesma coisa. A gente vai falar melhor sobre isso no vídeo da próxima semana, então se inscreve, ativa as notificações para não perder, tá? Então você vai pegar a frase tema, vai colocar ali em algum espaço, anotar em algum espaço, ou vai escrever sobre ela mesmo na própria folha, na mesma parte ali da prova mesmo. Aí você vai pegar e vai palavra por palavra, identificando ali algum sinônimo, alguma coisa. Então, começando por persistência, se você quiser seguir a ordem. Se não quiser também pode fazer em outra ordem, tá? Mas persistência, o que significa persistência? Significa insistência, significa continuidade. Violência vem de violar, ou seja, invadir o espaço de alguém, pode ser fisicamente, pode ser moralmente, né? Mulher, gênero feminino. Sociedade, conjunto de pessoas. Brasileira, BR, né? Brasil, aqui, nós, tupiniquim. Mesmo o óbvio, lembra que eu falei isso? Por quê?
Porque às vezes a gente erra nesses detalhes. A gente presta atenção em todo o resto, na parte mais central do tema, e aí, em vez de falar sobre o Brasil, fico falando sobre a humanidade como um todo. Não é isso que o tema está pedindo, né? Então é importante, não ignora quando tiver ali o Brasil, o brasileiro, não só porque parece óbvio, tá? Feito isso, o que eu vou pensar? Como que eu vou olhar para esse tema agora? Ora, o tema fala sobre a persistência da violência contra a mulher. Não é apenas violência contra a mulher, certo? Quando eu falo violência contra a mulher, eu posso pensar num recorte extremamente no presente. Agora, a ideia de persistência pressupõe uma continuidade, ou seja, começou em algum momento no passado e continua até o presente. E além disso, essa ideia de persistência, de teimosia, pressupõe também a ideia de que já não era para existir mais. Por que ainda persiste? Então, isso é uma pergunta que a gente já vai começar a fazer a partir do tema. Outra questão é violência contra a mulher. Não é violência em geral. A violência que atinge a mulher nem sempre tem as mesmas causas da violência que atinge a sociedade como um todo. Então, a gente quer pensar nisso, nessa violência específica, certo? Outra questão importante, o tema fala sobre a persistência da violência contra a mulher. Em nenhum momento o tema fala sobre feminismo, ok? Nesse ano muita gente falou de feminismo, tanto bem quanto mal, e não era esse o tema, tá? Então isso também é uma coisa que a gente, vamos combinar, não é tão impossível de adivinhar assim, né? O tema não falou. Então, se a gente olha com atenção para o tema, a gente percebe isso e não comete o erro de fugir dele. E, como eu já comentei, como ele fala a sociedade brasileira, isso pressupõe um recorte geográfico, né? Então, é Brasil, não é pra gente falar da sociedade, da humanidade como um todo, beleza? Outro exemplo, pra gente continuar treinando, o tema do Enem 2019, do ano passado, foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pensem comigo aqui, mesma coisa, palavra por palavra, certo? Então, primeiro a gente vai olhar lá, democratização. Democratizar vem de governo do povo. Então, democratizar é tornar do povo, né? Dar ao povo. Acesso, alcance, proximidade. Cinema, arte de dramatização por meio de vídeos, filmes, né? A sétima arte. Brasil, BR. E aí a gente vai para o mesmo esquema, a gente vai analisar ali. Então, o que significa democratização do acesso ao cinema? Significa que eu tenho que tornar o cinema mais próximo, trazer para o alcance de quem? De uma parte da população? Não. Democratizar é de todo mundo, de toda a população. Então, o tema não tem um recorte de por que é preciso democratizar, como democratizar, para que democratizar. Então, eu posso escolher qual abordagem eu vou fazer. Eu posso pensar, não, o cinema é democrático? E aí mostrar por que não é democrático. Ou posso dizer por que a gente precisa democratizar, qual é o objetivo de democratizar? E aí pensar numa abordagem que leve em conta isso, tá? Quando o tema é curtinho como esse, ele acaba deixando a sua abordagem um pouco mais abrangente, né? Porque você pode completar com mais informações. É diferente daquele outro tema em que a palavra persistência te estabelecia um limite muito maior. Já há alguns anos, o tema no Enem não aparece pra gente em formato de pergunta. Mas se ele aparecer em formato de pergunta, é importante que você preste atenção à expressão de comando que essa pergunta tem. Então, pode ser um como, pode ser um porquê. Sempre que há uma expressão ali que faz essa restrição na pergunta, ela vai exigir de você uma abordagem também mais restrita e mais específica. Então, fica esse alerta aí para você. Na aula da semana que vem, a gente vai continuar falando sobre planejamento textual, mas pensando nas outras etapas. Interpretei o tema, e agora? O que eu faço daqui para frente? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, tá? Não esquece, se inscreve aqui, manda esse vídeo pro seu amigo, agora nessa fase aí que tá todo mundo estudando de casa, manda esse vídeo para quem precisa estudar e segue a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, sempre dando muitas dicas lá para vocês, tá bem? Um beijão e até semana que vem.